queridas irmãs espíritas, queridos irmãos espiritistas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Celebramos nessa data momentos culminantes na historiografia sociológica dos dias que estamos vivendo. Antes, gostaríamos de referir-nos à senhora Iraci Campos, ao seu esposo, que nos visitam mais uma vez. Iraci e Clóvis são trabalhadores espíritas do Rio de Janeiro, dirigindo uma entidade veneranda, que também se chama Joana de Ângeles. Iraci é médium, oradora, escritora, trabalhando com afinco na construção de uma sociedade melhor. É um exemplo do que pode a fé alicerçada na razão, na lógica, exigindo-nos um comportamento pessoal em torno da nossa crença de natureza espiritual. São muito bem-vindos entre nós. Mas estamos em setembro amarelo. É uma evocação à seriedade e à gravidade do nosso comportamento emocional. Esse mês é dedicado à prevenição, ao suicídio. E há 2 dias foi dedicado àquele ao suicídio, cujos índices alarmantes avançam de maneira terrível em relação ao futuro. Em nosso seminário da quarta-feira, abordando o tema sobre depressão e ansiedade, fizemos uma ligeira referência ao estresse e ao estresse moderno, o estresse das redes sociais. A psicologia moderna descobriu mais uma patologia, a patologia das redes sociais. As pessoas estão vivendo quase em função de um noticiário mentiroso, ególatra, em que cada qual exibe as suas feridas de uma forma dourada, atraente, no prazer, no gozo de hoje e na tragédia de amanhã. E quase todos nós estamos sendo vitimados pelas redes sociais da internet. Passou a ser uma questão de vida ou de morte, o número de acessos, o número de visões e o número de vezes em que nós postamos os nossos tormentos disfarçados nas redes, que estão enriquecendo alguns de ilusão, porque não podem levar, vão deixar, e atormentando outros, que inclusive mudando de aparência física, porque detestam seu rosto, seu nariz, sua aparência, e desejam ser exemplos mortos de beleza, os bonecos do encantamento. Nós vemos que saímos da área da ciência profunda, de interpretar as origens do mundo, do universo, para as futilidades de haver comido uma bacalhoada na serra, ou de estarmos na residência de um amigo para um grande lanche de camarões, como se isso fosse fundamental para a vida. Mas nós estamos tão hipnotizados pela fuga da realidade, que estamos montando realidades para atender o nosso vazio existencial. Tudo isso é falta de idealismo. Um jovem querer ter a aparência de um boneco, só porque ele é fantástico. Uma outra jovem
operar as costelas para ter a cintura de Barbie. Outra, operar os joelhos para aumentar a estatura. Essa estatura que vai desaparecer logo mais, porque o que são 30 anos, senão 30 fantasias que nós acalentamos e deixamos de viver a realidade do amor legítimo no lar, o afeto paterno, a carícia da maternidade. Estamos esquecendo deles, que nós substituímos por um computador especial para dar aos 3 anos ao nosso filho, programar uma viagem à Disney e estarmos diante do Rock in Rio, nestes dias de turbulência, ou pagar $40 mil por uma cadeira, hoje nos Estados Unidos, para podermos ver amanhã a etapa final de uma luta de tênis que está abalando os nervos da pessoa. Os ganhadores, que o digam, a grande tenista negra americana e a sua irmã, que ganharam dezenas de campeonatos e que apresentam uma vida tormentosa na quadra, na Europa, nos Estados Unidos, e na vida pessoal, o desespero, a agonia e a fuga para a bola de tênis, porque não são capazes, alguns, de controlar a bola das próprias emoções. É um crepúsculo da sociedade dourado, lamentável. Quando Joana de Andes escreveu sobre a sombra junguiana, aquilo que Kardec chama as nossas más qualidades, as propensões para o lado equivocado da vida, ela nos acenou com a possibilidade que Jung não viu, a chamada sombra dourada. Essa tendência que temos mais para as sensações do que para as emoções são a nossa sombra, é o arquétipo passado, são os nossos erros, os tormentos psicológicos que teremos que vencer a golpes de esforço pessoal, no sentido emocional. Então, ela nos acena para superar esta sombra, que é o vazio existencial em muitos de nós. E eu me recordo que, na minha juventude, aos 19 anos, eu tinha vindo do interior para tentar a vida na cidade grande, em Salvador. E naquele tempo havia bondes e ônibus para diminuir as distâncias em nossa cidade e no mundo. Em alguns países permanecem ainda os bondes, mas no Brasil, com 1 ou 2 exceções, eles foram eliminados. E numa tarde de muita solidão, porque eu trabalhava numa autarquia federal, fiz um concurso e me tornei funcionário autárquico, eu vi saírem todas as pessoas, cada qual com o seu par, o namorado, o companheiro, o amante, o marido. E eu me sentia absolutamente sozinho. Não conhecia a ninguém na cidade de Salvador. Saí, então, 18 horas, uma tarde chuvosa, uma noite bem típica, e peguei o ônibus, ou melhor, o bonde. O bonde estava vazio. Morando na Cidade Baixa, acompanhei nos trilhos a voz dos metais no seu atrito. E então eu senti a primeira crise existencial, lógica, pensante, e me perguntei, qual é o sentido da vida? O que é que eu estou fazendo aqui? As pessoas todas felizes, na minha observação apressada, e somente eu infeliz. O que é que eu espero? Na função, os aumentos viriam através do tempo.
e quaisquer atividades que ultrapassassem os limites do cotidiano. Eu era um funcionário modesto, havia começado fazia pouco. E naquele vazio existencial, eu vi que não valia viver. Não havia outra perspectiva. Eu era espírita, isto é, tinha mediunidade, acreditava nos espíritos, mas não conhecia a filosofia da doutrina espírita. O objetivo da vida é amar. É isso que o Espiritismo diz. Mas eu achava que amava todo mundo. O povo é que não me amava. Ninguém me dava importância. Eu era mais pálido do que sou, mais magro, graças a Deus. Depois é que eu perdi o corpo de toureiro e fiquei com o corpo de toureiro aposentado. Quando os músculos descem e fazem este pneumático em torno da cintura, que não há ética, nem técnica, nem dieta que consiga dissolver essas enxúndias, como chamava a brasileira Raquel de Queiroz. Ela, se referindo à praia de Copacabana, esta cearense imortal da Academia Brasileira de Letras, mantinha na revista Cruzeiro, última página, era uma crônica. E ela falava de que não havia nada mais ridículo do que desfilar pelas areias de Copacabana com as banhas, as enxúndias, esparramadas e amarradas dentro do maiô. Naquele tempo, o maiô, que era uma camisa de força. Agora, não, são apenas 2 lacinhos de fita para dar o toque de leveza. E eu nunca me esqueci das enxúndias. A primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro, foi a Copacabana. Passear por aquele passeio português de pedras portuguesas e desenhadas e ver no desfile não a garota de Ipanema, mas as velhotas da decadência, com as enxúndias penduradas. Então, esse é outro capítulo. Mas então, eu bem jovem, o mundo sorria para mim, quando de repente, já ao bom dia, mais ou menos o largo de Roma, eu olhei com mais cuidado e à frente havia uma passageira, uma senhora modesta, uma baiana negra, vestida a caráter, inclusive com o torso baiano muito bonito. E eu digo, meu Deus, como é que eu estou neste bonde há mais de 20 minutos e não vi, senão agora, nesse momento, aquela senhora muito modesta e muito rica, olhou para trás e sorriu para mim. Faltavam-lhe alguns dentes, mas o sorriso era lindo. Ela não sorria com os lábios, o rosto sorria. E na minha imaginação, eu parecia ver o rosto de uma atriz maravilhosa, linda. Eu digo, mas ela não é tão linda assim. E fiquei na dúvida da minha projeção e da realidade. Ela, então, quando o bonde parou, ela disse para mim assim, senhorzinho, era uma expressão muito baiana, venha para cá. Eu, então, levantei e fui até ela. Ela disse, sente aqui ao meu lado. O bonde parou e começou logo a movimentar-se ali na Avenida do Bonfim. E ela me disse, ipsis verbis, está sozinho, não é, meu filho? Eu aí olhei para o lado, olhei para o outro, estou sim, senhora. Agora com a senhora. Ela disse, não, é a sua alma que está sozinha, não é? Atingiu o cerne, era a alma. Eu disse, sim, senhora. Ela disse, não se incomode. Quem não passar pela solidão, não vive, vegeta. Eu achei para aquela senhora uma frase, e tanta, eu gostava de literatura, memorizava frases célebres, e aquela mulher me dizer uma coisa dessa tão profunda, não vive, vegeta, porque a solidão é o adubo da prosperidade. Eu digo, nossa, ela deve ser alguma literata disfarçada.
Olhei bem para aquele rosto meio murcho e ela disse, eu sou média. Eu disse, o que será? Eu sabia o que era médium, mas média aritmética? Ela sorriu e disse, está admirado, né, meu filho? É que eu também vejo os mortos. Eu senti um arrepio, porque eu também via, mas eu tinha medo, é claro. Mortos, imagina. Se viver com os vivos é ruim, imagine com os mortos. Então arrepiei-me e ela me disse, eu estou vendo a sua guia. Era uma palavra também estranha, porque não é a guia, é o guia. É uma frase infinita, impessoal. E o seu guia está me dizendo para lhe convidar para ir tomar um cafezinho comigo lá em casa hoje. Eu sou o motor que não usa gasolina, usa café. Então, sempre usei café, desde a juventude, para dormir pouco e ter tempo de estudar. Então, ela me perguntou se você vai comigo? Mas eu não tenho ninguém, eu vou. Não custa nada. Era ali naquele lado do Bonfim, não havia muitas casas. Saltamos e fomos a um barraco, o lugar mais lindo que eu já estive em Salvador. Aquele barraco de sopapo, de barro, de paus afinco. E ela puxou um banco, pegou o coador, que algum dia foi branco, agora era marrom, e pegou algo que algum dia fora café, e já havia sido lavado, relavado, agora aparecia mais qualquer pó de qualquer coisa, mesmo de café, e coou algo que saiu um pouquinho escuro na água. E ela disse, isso é o café, porque tem um mês que eu estou usando o mesmo pó. Então eu tomei um café especial que ninguém tomou aqui. Mas o que havia notável era ela em si mesma. E ela me disse assim, quer ser meu amigo? Eu disse, quero, sim, senhora. Eu não tenho nenhum amigo e quero ter um amigo. Ela me disse, você é ingrato. Você crê em Deus? Ah, creio. Ele é seu amigo. E o maior de todos os amigos. O resto é conhecido. Mas Deus é o amigo infalível. Eu vi que estava diante de uma pessoa sábia. Você crê em Jesus? Sim, senhora. Então, 2 amigos. Os melhores do mundo. E eu me dei conta. Como é que eu fazia isso com meus melhores amigos? Aquele que me criou. Aquele que me dava a alegria de viver. Que me sustentava. E ela perguntou assim, e você crê nesse vulto que lhe acompanha e que chama o Espírito Amigo? Eu fiquei surpreso. Como aquela mulher podia saber? Ele disse, porque eu estou vendo aí ao seu lado. E esse vulto, que é a sua guia, está me dizendo para eu ser sua amiga, porque eu estou com pouco tempo aqui na Terra, meu filho. Mas eu quero deixar a minha presença viva no seu coração. Foi assim que eu encontrei a felicidade. Porque ficamos conversando coisas nenhumas, pobreza, dificuldade. Ela perguntou, o que é que você espera da vida? Eu disse, ser uma pessoa de bem, ter a minha família, amparar meus pais, que já estão muito idosos. Ela disse, não vai poder fazer isto. Não vai ter tempo, porque Deus preparou para você outra família. E a sua família vai acabar rápida. Nós éramos 13 irmãos. Desencarnaram 12. E eu fiquei sem pai, sem mãe, sem tio, sem avô, sem irmão, sem sobrinho. Fiquei esta árvore solitária com uma família que adotei no coração. E esta senhora, na hora que me despedi, ela disse, depois nós vamos nos encontrar. E eu vim do Bonfim até Roma, caminhando na chuva, pensando naquela família que ela disse que eu ia ter. Até que
A partir de então, encontrávamos todos os dias, 18 horas. Ela vendia acarajé no elevador e marcávamos o lugar do encontro. Eu esperava quando ela vinha, entrava no bonde. E quando ela estava para morrer nos meus braços, porque também ela não tinha a ninguém, ela me disse assim: toda vez que o senhor veja uma pessoa muito infeliz, ofereça pelo menos um sorriso e se lembrará de mim. Aí nasceu a caravana Alta de Souza, porque o bairro do Uruguai, aqui em Salvador, no princípio, a cidade do Salvador não tinha a península de Tapajipe. A península era uma ilha. E à medida que a cidade foi crescendo, naquele intervalo entre a ilha e o continente, foi jogando lixo. E o depósito de lixo ficou ali na calçada, na parte que invadia o mar. A lama, até hoje, é de tal altura, quase 2 metros, que crianças caíam no lamaçal e morriam afogadas dentro da lama. As casas de pau a pique eram ligadas por pontes penseis, uma tábua, uma corda, quando havia, ou então atravessar mesmo na lama. E depois que essa senhora se foi, eu fui visitar aquele lugar que eu sabia haver tanto sofrimento. Mas a esse tempo, eu já tinha vários amigos, porque havíamos criado o Centro Espírita Caminho da Redenção, conforme narramos nos últimos dias. E uma família, Figueiredo, 3 irmãos, senhor Arnaldo, a professora Isaura e a sua irmã Aline, uma grande médium, foram comigo para visitar. E nós levamos um pacote de balas para dar às crianças na rua. Enquanto estávamos ali, apareceu-me um espírito de uma jovem morena, de 25 anos, mais ou menos, e ela me disse: eu sou tua amiga. Nós vivemos juntos no período de 1492, quando Cristóvão Colombo partiu do porto de Palos com os 3 navios, Santa Maria, Pinta e Nina. Eu fiquei em Espanha, porque eu era casada com ele. O meu nome de então era Felipa Perestrelo. Eu não sabia quem era. E desde lá que eu venho acompanhando a trajetória de Cristóbal Colón. Foi assim que eu vim a conhecer, aqui do Brasil, a grande poetisa Alta de Souza. Ela é potiguar, do Rio Grande do Norte, de uma cidade muito pequena, próxima, uns 10 quilômetros. E me contou a sua vida. Contou-me a sua vida de poeta, e ela é, na literatura brasileira, considerada a maior poeta que o Brasil teve. Basta dizer que ela publicou apenas um livro, que se chama Horto. Mas como era morena e havia preconceito, seu livro foi publicado em Paris. Primeiro, ela triunfou em Paris, na língua francesa. Depois o livro foi publicado no Brasil e até hoje, na literatura, segundo os seus melhores críticos, é incomparável. Horto. Em 1948, eu fui conhecer Chico Xavier. E na noite seguinte ao nosso encontro em Belo Horizonte, ele recebeu para mim um poema intitulado Agora, ditado por Alta de Souza. Mais tarde, quando nós já tínhamos a Mansão do Caminho, e eu encontrei uma criança numa lata de lixo, como eu já narrei, fui registrá-la como filho biológico,
Eu não sabia que nome eu dava à mãe. Porque o notário perguntava, como é o nome da mãe? Eu digo, não sei. E o velhote ria e me dizia, mas é impossível, eu tenho que saber. A mulher pode saber pode não saber quem é o pai, mas o pai tem que saber quem é a mãe. Eu digo, meu Deus, eu vou botar o nome da diretora da mansão, Dona Isaura. Mas Dona Isaura tinha 80 anos. Para estar tendo uma criança negra, ela era de olhos verdes, branquérrima. Aí aparece novamente Alta de Souza e diz assim, ponha meu nome. Você lembra que eu morri em 1901? Não tem perigo nenhum. Então passou a ser a mãe dos meus filhos. O notário era um desses velhotes muito pudicos, naquele tempo havia muito pudor, e disse, por que você está com vergonha de dizer o nome da mãe? Eu disse, é porque eu nunca perguntei o nome dela. Foi cômico, para vocês verem como a vida é. Daí a pouco eu achei uma criança, uma menina, e corri para registrar, porque estava em uma situação lamentável, num banco de jardim, lá no Largo dos Mares. Eu soube, fui buscá-la. E o notário me disse, de novo, sou muito jovem. Ele disse, mas tem apenas 7 meses. Como é que pode? A mãe é a mesma? Eu digo, sim, eu sou espírita, eu sou fiel. Ele disse, mas tem 7 meses. Eu digo, é prematura, meu senhor. O que é que eu vou fazer? Aí eu coloquei o nome da menina Alta de Souza, que já me deu bisneto. Imagina. Nesta juventude tem bisneto. Neto eu aceito, bisneto com um pouco de caridade. Agora, neto, não. Eu vou deixar isso para outra reencarnação. E passei a voltar ao Largo do Uruguai. A voltar. E ali conheci uma das histórias mais lindas da minha vida. A mãe negra, que eu já narrei, inclusive na Europa, num grande salão em Paris, eu contei a história da mãe negra, que eu vou sintetizar. Naquele tempo, mais jovem, eu visitava pessoas e aplicava passes. Pela madrugada, à noite, batiam lá na porta, porque o doutor Bezerra de Menezes havia dito que o médico nem tem direito a dormir. Naquele tempo, hoje ele não dorme, coitado, pensando na boiada que ele compra, das fazendas, e menos dos pacientes. O paciente tem internet, tem a robótica, nem precisa tanto de médico assim. Muito bem. Havia uma senhora afrodescendente que frequentava a nossa casa. Era passista, portadora de um fluido extraordinário. E então ela adoeceu e mandou me chamar pela madrugada, porque ela pressentiu que ia morrer. Então eu fui lá no bairro do Uruguai. Seu barraco era modestíssimo. E ela, para viver, lavava roupa de famílias. Mas era de uma beleza espiritual e física impressionante. Nesse tempo, era uma senhora de uns 60 anos. E ela me disse, irmão Divaldo, não posso morrer sem deixar de contar um pouco de mim mesma. O senhor me recebe lá no centro, tem muito carinho por mim, e acho que nem sabe meu nome, não é? Eu disse, mas o nome não é importante. É importante a pessoa. E ela me contou o prelúdio da sua vida, a fome. Até um dia que, não suportando muita fome, ela se resolveu por se entregar a um rapaz do bairro para que ele pagasse um prato de comida. E desse gesto ela fecundou e teve um filho. Quando o filho nasceu, ela disse, ele não passará fome. Eu farei de tudo para que meu filho seja feliz. E trabalhei de uma forma a que meu filho tivesse dignidade. Comprei meu barraco e aqui o criei. Coloquei-o numa escola, ele revelou uma inteligência muito bonita,
Depois ele foi para o ginásio. E um dia ele me disse, mamãe, eu quero ser médico. Eu disse, meu filho, há preconceito. Você é muito negro. Mamãe, eu quero ser médico. Mas era quase impossível. O vestibular era uma tragédia, e ainda é. Ele disse, mas eu quero ser médico, mamãe. Esforce-se. Eu aí fui vender acarajé. Trabalhava de noite, lavando roupa, de dia fazendo acarajé. Meu filho fez o vestibular e passou em terceiro lugar. Quando ele disse em casa, mamãe, eu passei, eu perguntei, para onde você passou? No vestibular, mamãe. Eu não acreditei. Eu vim à faculdade, perguntei, a moça mostrou a relação, mas eu disse, minha filha, eu não sei ler. Então eu vi o nome do meu filho em terceiro lugar. Aí eu jurei que ele seria um grande médico. Continuei vendendo acarajé, e nessa época se usava muito roupa de linho branco, J120 era o máximo. E a roupa de meu filho era passada a ferro quase com magia. Usava velas Parma-7 para dar aquele brilho típico. E da faculdade colocaram o nome dele, Mosca, no leite. Porque ele muito negrinho, todo de branco. A cabecinha parecia de uma mosca e ele não se importava. Certo dia, eu estava cá embaixo vendendo acarajé quando chegou o senhor e disse, mas a senhora faz o melhor acarajé da Bahia. Eu sou professor da universidade. Eu desço o elevador para vir comprar seu acarajé todo dia. Eu disse, eu lembro do senhor. Ele disse, eu sou professor de medicina. Eu digo, o quê? Sou professor de medicina. E o senhor conhece lá na faculdade Mosca no Leite? Ah, meu aluno. É um excelente aluno. Ele é... Eu ia dizer que era meu filho, mas fiquei com vergonha dele poder sentir-se humilhado de ser filho de uma vendedora de acarajé. Ele disse, ele é meu afilhado de batismo, porque anteriormente, no batismo, havia uma madrinha que levava uma toalha bordada para receber a criança, e quando morriam os pais, morriam os padrinhos, que seriam os pais substitutos, a madrinha de toalha exercia o papel de mãe. Então, eu queria pedir uma coisa ao senhor. Dê uma chance a meu filho. Meu filho de toalha, não diga que eu pedi. Ele disse, mas que chance a senhora quer? O senhor tem consultório? Tenho. Ponha para ele ajudar o senhor, para ele trabalhar. E eu não lhe cobrarei acarajé mais nunca. É um autoempreendimento que nós fazemos. Ele aceitou. E meu filho passou a frequentar o consultório e chegava em casa, nós éramos muito felizes. Chegou a época da formatura. Irmão Divaldo, naquele tempo se usava anel da profissão. E o anel do médico era uma esmeralda verde. Do professor primário era um rubim vermelho. Eu já tive anel de rubim. Hoje a gente tem vergonha de usar qualquer coisa. Muito bem. Eu comprei a prestação ali na Rua da Misericórdia, numa joalheria, e escondi para dar a meu filho. Chegou o mês da formatura e ele dizia, meu Deus, eu tenho que ir a meu filho enfrentar a sociedade ali no terreiro de Jesus, na Faculdade de Medicina. Então eu mandei fazer um vestido de seda lamê, vermelha. Você imagine uma negra como eu, de vermelho, um laçarote desse tamanho e uma flor amarela aqui no peito. E agora faltava só o sapato. E a mulher na loja disse assim, tem que ir de sapato alto, porque de sapato baixo fica feio. A senhora já calçou sapato alto na sua vida? Não. Então compre 2 pares, um para treinar e o outro para o dia. Aí eu comprei 2 pares. Quando eu me via naquelas pernas de pau, caí muitas vezes, mas treinei o mês
que era para no dia desfilar, quando chamasse meu filho de braço dado, olhar para aquela gente toda, era meu filho. E ele ia dizer, prometo, colocar o dedo para enfiar o anel. Ah, irmão Divaldo, meu filho era um anjo. Chegaram as vésperas, 3 dias antes. Eu mandei espichar o cabelo, porque antes espichava a ferro em brasa. Porque cabelo é uma tragédia. A gente sempre nasce com cabelo que não gostaria de ter. Quem tem liso vai encaracolar, quem tem encaracolado vai espichar. Quem tem curto vai botar um aplique, quem tem longo vai cortar. É uma coisa impressionante. E o cabelo é a moldura da cara da gente. É a nossa felicidade ou desdita. Então eu espichei a ferro, olhei do espelho, fiquei aquela coisa horrível. Quando eu botei o vestido aqui assim, eu era uma deusa. E à véspera, meu filho chegou à porta, eu estava me ajeitando, e ele disse, mamãe, eu tenho 2 pedidos a lhe fazer. Primeiro, eu quero lhe dizer que eu vou me mudar daqui do barraco. Porque eu estou noivo, mamãe. Eu não quis lhe contar para não lhe assustar. Eu estou noivo da filha do meu mestre. Apaixonamos-nos. Eu, com este tom, e ela, loura. É um paradoxo. Mas ela gosta de mim, o que é que eu vou fazer? Então, o meu professor vai me oferecer a sua clínica da Avenida 7. E um apartamento que ele tem na sua casa vai ser para nós. Então, mamãe, não fiquei triste de não ter avisado, mas eu fiquei. Por que meu filho não me disse? Isso é tão importante na vida. É que ele tinha vergonha de mim. Eu não sabia. Não imaginava que ele pudesse sentir-se envergonhado de ser filho de uma lavadora de roupa ou lavadeira, de uma vendedora de acarajé. Eu sorri e disse, meu filho, muito bem. A outra coisa, mamãe, eu gostaria de pedir para a senhora não ir amanhã à minha formatura. Irmão Divaldo, eu não sei como eu não morri. Eu estava de costas para ele, no espelho, eu me voltei, e ele disse assim, friamente, mamãe, nós somos pobres, estará o que há de melhor da cidade na formatura. Eu tenho medo que você faça alguma coisa, que sorriam. Então a minha noiva irá comigo. Eu disse, muito bem, meu filho, você me dá um grande alívio. Eu também estava com medo. E olhava para meu filho, isso ela morrendo e me contando. Então eu abri uma gaveta e disse, meu filho, aqui está o seu anel. Mamãe, comprei há quase 1 ano e já paguei o táxi que vem nos buscar. Tem aqui o recibo. Ele disse, mamãe, eu não vou voltar mais aqui a esta casa, porque a senhora sabe, não fica bem morar aqui no meio dos infelizes. Eu serei um médico famoso, a senhora vai ver. Outra coisa. Quando a senhora adoecer, não precisa ir ao meu consultório. A senhora me telefona, aqui está o número de telefone. Meu filho sabia que eu sou analfabeta. Eu olhei e disse, fique tranquilo, meu filho. Então, mamãe, quando você adoecer, não se incomode, eu vou ao posto de saúde. Porque pobre tem bronquite, diarreia, e você está acostumado. Meu filho, tinha vergonha que eu fosse ao seu consultório para que os ricos não me vissem. Eu não ia humilhar meu filho, eu disse para ele assim, você fique tranquilo, porque eu nunca irei ao seu consultório. E nunca mais eu vi meu filho. Estou morrendo. Ele casou-se, não me convidou. É natural, eu compreendo. Ele é pai, é um grande médico. O povo me fala do jornal, mas eu quero lhe pedir uma coisa.
quando ele souber que eu morri e que o senhor foi a única pessoa que veio aqui, ele vai lhe procurar para saber o que é que eu conversei com o senhor. E se ele perguntar que eu guardei mágoa dele, diga que não. Eu amo meu filho. Só umas coisas que eu não compreendo. Eu disse, eu também não compreendo, mas entendo. E daí a pouco, ela morreu. Morreu a minha segunda amiga. No dia seguinte, sepultamos, queimamos o barraco, porque ela havia morrido de tuberculose. E daí, há 2 semanas, eu estava atendendo como de hábito. Eu atendo há mais de 70 anos. Quando eu levantei a vista, eu vi, porque eu o conhecia da imprensa, ele era famoso. E digo, nossa, o que é que eu vou dizer a ele? Esperei. E aí, quando ele chegava, eu tive os vários sentimentos. Ingrato, perverso, covarde, coitado, é doente, é infeliz. A gente vai variando, né? E ele aproximando. Quando ele se aproximou, ele me disse, seu Divaldo, eu sou o doutor fulano de tal. Ele disse, muito prazer. Eu venho aqui lhe fazer uma pergunta e espero ser atendido. Eu digo, muito bem. Eu soube que o senhor atendeu uma lavadeira que morreu há 1 semana ou 2, lá no bairro do Uruguai. É verdade? Eu disse, talvez eu me lembre dela. Eu vou muito visitar pessoas para morrer. E depois essa senhora ficou com o senhor até a morte. Eu disse, ela conversou com o senhor? Eu digo, sim. Conversamos. Eu falei do mundo espiritual que a aguardava. Ela me contou suas dores. Ela lhe falou que teve um filho ou teve alguém? Eu disse, não exatamente. Já que ele não queria ser filho, eu acho, não. Mas ela não lhe falou nada a respeito da família? Eu disse, não, ela não tinha família. Mas não tinha ninguém. Pelo menos que eu saiba, não. Agora eu gostaria de saber do senhor o que é que ela lhe falou. Eu disse, doutor, não vai saber. Porque para mim é um confessionário. Eu nunca relatei a ninguém o que as pessoas me contam. Porque me abre sua alma. E eu tenho o dever de respeitar a alma. Então, eu não direi, mas, senhor Divaldo, eu digo, o senhor contaria o diagnóstico de câncer de uma cliente a qualquer pessoa? Ele disse, qualquer pessoa? Eu digo, senhor, para mim é qualquer pessoa. É uma pessoa que apareceu aqui agora e que vai embora. Não tem nenhuma credencial para dar ao senhor o valor que o senhor se atribui. Aí aproveitei. Eu digo, eu vou matá-lo de remorso. Ele vai, com todo amor, é claro, né? Suavemente. Ele disse, mas, senhor Divaldo, se eu lhe disser que eu necessito, eu digo que vai morrer necessitando. O senhor é filho dela? Não. É sobrinho? É neto? É parente? Não. Não vejo porquê inusitado. É porque há um segredo que eu preciso saber se essa mulher revelou a alguém. Eu digo, vai ter que consultar muita gente, porque de mim você não vai colher nenhuma informação. Ele ficou violento, disse umas coisas bárbaras, mas não me afeta e foi embora. Aí eu digo assim, ele volta, porque ninguém aguenta a ansiedade. Daí 1 mês, mais ou menos, ele na fila. Aí eu já não achei que ele era antipático. Eu disse, olha, ele é até bonitão, viu? É assim um tipo diamante negro. Então. Quando ele chegou, ele disse, olha, senhor, me desculpe, eu estava muito nervoso. Eu digo, não, eu sei, eu entendo. Mas como era que ela se chamava, seu Divaldo? Eu digo, olha, eu não tenho certeza, porque nós falamos tanto que eu não perguntei o nome, me esqueci. Para mim o nome não é importante. Era dona... Aí disse o nome. Eu digo, eu acho que era. E ela lhe falou muito da vida íntima? Eu digo, não, da íntima não, falou da vida comum. E ela lhe falou a respeito dos familiares. E eu vi que as lágrimas estavam para descer. Eu disse, não, nunca me falou da família. Por que o senhor tem tanto interesse? Porque eu sou o filho dela.
Eu disse, agora muda totalmente. Sua mãe pegou nas minhas mãos e me disse, meu filho vai lhe procurar. Diga, meu filho, que eu o amo muito. Ele foi o anjo bom que Deus colocou na minha vida. Promete? Eu digo, prometo. Mas se ele não disser que é seu filho, ele não vai achar nenhuma palavra de conforto. Porque o mal é o mal. Entra e disse, Edivaldo, eu maltratei o que pude minha mãe. Eu disse, não. Para ela foi um resgate sublime. A dor de ontem é uma bênção de hoje. O senhor foi um filho bom. Atendeu às aparências terrestres. É famoso. É um excelente mestre na universidade. É muito conhecido. Então eu tenho um grande respeito pelo senhor. Ainda mais agora que o senhor lembra dessa mulher incomum, que é a sua mãezinha. Então eu a vi entrar. Acreditem se quiser, não faz diferença. Parecia uma rainha, no apogeu, com uma veste de gola escocesa, aquela gola alta que os príncipes espanhóis e os das Ilhas Britânicas usaram muito. Apareceu aquele ser, acercou-se-me, sorriu e perguntou, sabe quem sou? Eu digo, não há dúvida, é a mãe do nosso médico. Ele disse, pois é, Edivaldo. Na pobreza, na miséria, resgatei os crimes que eu pratiquei. Da corte de Filipe II. Eu não sabia também quem era, mais tarde eu fui saber. E então meu filho foi a pedra que limpou o diamante da sua jaça. Eu digo, por isso que ela falava tão bem. Memória transcerebral, memória da reencarnação. Então meu filho e o abraçou. Ele tremeu um pouco e disse, Edivaldo, eu sinto uma coisa estranha. Eu digo, é a nossa rainha, sua mãezinha. O senhor foi o anjo que ajudou a lapidar-se. Como é que eu posso refazer? Eu digo, há coisas que nós não refazemos. Sobre os escombros, nós construímos novas edificações. O senhor a ama? Ele disse, muito. O senhor não faz ideia de quanto. Só me perguntava por que Deus me fez nascer na raça negra e pobre. E sentia a compensação da carícia de minha mãe. Eu digo, gostaria de fazer algo pela memória dela. O que posso fazer? Eu digo, vai lá, na casinha dela, e ali faremos uma clínica para o senhor, pelo menos uma vez de semana, atender aqueles que o acolheram em homenagem à sua mãe angelical. E ele disse, o senhor iria comigo? Mas é lógico. Eu conheço muito o bairro, criamos um centro espírita dentro do bairro, temos muitos amigos. E ele construiu uma clínica. E toda quinta-feira ele passava o dia inteiro atendendo as pessoas dali do bairro. Quantos anos se passaram? A Caravana Alta de Souza era um grupo de senhoras que nós organizamos para atender o bairro. Dona Otília Gonçalves, uma senhora notável, que foi a primeira diretora da Mansão do Caminho, e morreu nos meus braços. Nós estávamos conversando no dia 20 de dezembro de 1952, e ela disse assim, estou sentindo uma coisa como uma indigestão. Me corre pelo braço, ela deu um grito e caiu morta. Era uma senhora pesada, eu a arrastei, levei até a cama, perplexo. Eu não sabia o que fazer. Estava com 25 anos. O marido dela, que era cardíaco, ouviu o grito, me chamou e disse, o que foi, Edivaldo? Dona Otília, acaba de morrer. Eu digo, ele vai morrer também.
Ele levou a mão ao peito e eu digo, venha, seu Gonçalves. E aí eu tive que sufocar as minhas lágrimas diante dela. E ela deixou uma filha única, que a substituiu na direção da caravana Alta de Souza por mais de 50 anos, que transformou aqui nossa casa, a casa dos infelizes, hoje, daqui do Pau da Lima. São 1000 famílias, sob as bênçãos de Alta de Souza, que os senhores e que os caros amigos, telespectadores da internet, nos ajudam a manter. Há 74 anos, levando pão, mas também a palavra de luz, porque não é dar a comida, é libertar a alma da pobreza, da miséria. Nós não somos um corpo com alma, nós somos uma alma com um corpo. O corpo é transitório, a alma é permanente. E durante todo esse período, a caravana tem atendido os casos de maior sofrimento do nosso bairro, porque atendemos as avós, os netinhos das escolas, as mães nas várias artes, nos vários trabalhos de costura, nas atividades domésticas, no socorro às necessidades morais. Agora, com atendimento também jurídico, nós somos o Departamento da Justiça Baiana, nós temos um setor para atender pequenos casos, resolvem-se aqui com um jovem espírita que renasceu para servir, o nosso Marcel Mariani. Então, a doutrina espírita é essa luz. Quando foi escrita a primeira biografia do Buda, o autor procurou um título para o livro. Siddhartha Gautama era um príncipe, e ele escreveu assim: para que possam entender a grandeza do meu biografado, eu chamo o Sol da Ásia. E esta biografia, que é clássica, de Siddhartha Gautama, elege-o como o Sol da Ásia. O Espiritismo é o Sol do mundo. A presença de Jesus na caridade. A caridade é o nosso exercício de mediunidade, porque não apenas damos o fanel, como chamamos, a cesta básica. Visitamos, aplicamos passe, educamos, para que sejam cidadãos os seus filhos, os seus netos, para que a miséria seja menos doída nesse trabalho admirável, que é a caravana, que atende 3 vezes por semana, fazendo as distribuições. Então, nesse ínterim, há 50 anos, eu me lembrei muito daquela senhora do bonde, nunca esqueci. Ela me aparece até hoje. E ela me disse que a beleza da vida era nesses convites. Então, Joana de Anjos escreveu este livro, Convites da Vida. São 60 histórias a respeito dos problemas, das dificuldades, dos desafios existenciais. Esse livro eu escrevi pelas madrugadas. Não tinha tempo. Trabalhava 8 horas, todas as noites, atividades doutrinárias. Meus pais vieram morar comigo. E então Joana de Ângeles sugeriu que Nilson fizesse uma mesa, como a mesa de hospitais. E como eu tinha muita insônia e dificuldade para dormir, ela me disse assim, ela e um outro espírito chamado Ignotus: meu filho, você já dá as suas horas normais, agora você vai trabalhar dormindo, porque eu virei escrever e você estará dormindo. Então, se demora 2, 3 horas até adormecer. Agora, quando nós chegarmos, você vai dormir, porque nós hipnotizamos e escrevemos. Em cima daquela mesa, assim, na cama,
com um travesseirão atrás, eu colocava os papéis, os lápis, naquele tempo de lápis, e então ela vinha e escrevia. No outro dia, Ignotos escrevia também um fato do cotidiano. E quando esse livro ficou pronto, ela disse, são os convites da vida que você está lançando ao mundo em nome de Deus, o nosso grande anfitrião. Hoje, ele faz 50 anos que nós publicamos a obra. Está com vestidos novos e estão já distribuídos aproximadamente 45.800 exemplares. Se alguém interessar, nós temos ali alguns exemplares, alguns da livraria. É uma lembrança para ver o sentido da vida. Aqui são 60 convites. Eu tenho certeza que muita gente vai aceitar todos 60. Mas se aceitar um e seguir, será muito bom para todos nós. Aliás, eu mandei perguntar qual era o preço, porque é necessário. E mandaram me dizer que eram R$42. Eu digo, 42 é um número assim, muito antipático. Hoje, na data máxima do lançamento, deveria ser 50. Não, nós baixamos para 40. Onde é que a gente vai achar R$2? Nem mais no outro mundo. Há quem interessa, portanto, essa grande vantagem de um preço mais baixo, porque a partir de amanhã sobe para 42. Então, que os convites da vida nos deem alegria e esse vazio desapareça. Vamos preencher de esperança. Arranjemos uma ideia. Será possível fazer um mundo melhor? Eu encontrei na Índia uma criança, que eu já contei, Tamil. E ele me disse, leve-me com você. Eu digo, não posso, Tamil. As leis. E esse Tamil a quem eu dei o Evangelho segundo o Espiritismo tinha 6 anos. Sujo. Eu digo, meu filho, você toma banho? Tomo. Você toma banho? Porque eu olhei assim, não tinha nenhum lugar banhado. Ele disse, eu tomo banho nos símbolos principais. Norte, sul, leste, oeste. Ele foi a uma professora aposentada, a doutora Gupta, pediu para que ela lesse o livro que eu dei para ele, o Evangelho segundo o Espiritismo. E há 6 anos em Londres, na Universidade de Londres, eu terminava uma palestra com meu filho, Dr. Tamil, fazendo pós-graduação em Oxford, para poder se dedicar a atender os seus irmãos de rua da cidade de Varanasi, a veneranda capital da Índia. Vale a pena semear. Semeemos boas palavras, ternuras, e os tamis virão depois. As rainhas do amor virão depois. E a nossa vida terá sentido. Que o sentido da nossa vida seja amar. Mas como é dia hoje de passes, vamos permitir que os botões de esperança desabrochem em nós, agora na fase final do nosso trabalho. Vamos orar e pedir aos passistas para que tomem os seus lugares. Nosso divino amigo, exoramos a tua misericórdia, suplicamos as tuas bênçãos para todos nós. Abençoa os médiuns, que serão veículos transmissores de energias benéficas.
sejam antenas captadoras transmissoras. Abençoa-nos a nós, a nossos familiares, aqueles a quem amamos. Abençoa aqueles que se afastaram de nós, tornando-se-nos inimigos, animosos, almas que saíram do nosso caminho. Também te suplicamos pelos suicidas, neste dia, compaixão e misericórdia para a sua loucura. Ampara-os, Mãe Santíssima, que visitas as regiões infernais para resgatar-lhes as vítimas. Ó Senhor, pelos enfermos, portadores de mazelas causticantes e dolorosas, aqueles que se comprazem no mal, pelo nosso governo, para que nas eleições a liberdade de pensamento e ação não seja coartada pelos maus e possamos eleger a quem nos aprouver, cumprindo o nosso dever de cidadania. Jesus amigo, nós te pedimos, pelos espíritos que perturbam, que levam à obsessão, e pelos doentes que estejam aqui entre nós, a fim de que saiamos renovados e felizes. Senhor da vida e da morte, suplicamos-te pela paz, paz pessoal, familiar, social, pela paz no Brasil, pela paz na terra. Ó Príncipe da fraternidade, abençoa nossa água para que conduza os fluidos saudáveis para a nossa renovação. Por fim, abençoa a tua casa, seus diretores, seus frequentadores, seus clientes, a todos nós. E despede-nos em paz. Que cheguemos em nossos lares, aonde formos, melhores do que quando saímos. Em nome de Deus, de Maria Santíssima e dos Espíritos bons, encerramos a nossa reunião com votos de muita paz para todos. Está encerrada a nossa reunião.